Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, estamos hoje aqui nesse dia 7 de junho de 2025. Nós estamos aqui na sala da oração nessa noite, na nossa corrente de oração. Hoje, dia 7 de junho, nós estamos na 7ª noite das 52 noites de campanha de oração que estamos fazendo aqui no nosso grupo, nessa corrente de oração do número 92885959, que é o nosso zap. Nós vamos trocar o zap a partir desse final da campanha. Vai ter outros números zap aí. Nós vamos divulgar. Hoje, nós estamos mostrando hoje, aqui na sala da oração, o capítulo 8, onde Jesus ele tem um encontro. A nossa campanha é 52 noites face a face, porque é o encontro de Deus com o ser humano. No caso, nós estamos falando muito no Novo Testamento, porque eu quero mostrar, como o apóstolo João mostra, nesse capítulo do Evangelho de João, Jesus se encontra com 11 tipos de pessoas diferentes. Olha lá, isso aqui é para provar para as pessoas que não existe casualidade, não existe, como muitas pessoas chamam de predestinação. Tem muita gente que gosta de inventar muitas doutrinações para enganar as pessoas. Aqui o Senhor Jesus, ele estava ensinando, olha lá, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. Olha lá. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles. Observe o comentário aqui, que é o Evangelho de João. O apóstolo João faz esse comentário. Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Olha lá. Até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha lá, e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa mensagem nessa noite, Jesus está confrontando uma pessoa que cometeu um pecado de adultério. E eu falava ontem para um jovem de uma denominação aí, falando que o maior problema hoje do ser humano é eles se perdoarem. Olha lá, além deles serem perdoados por Jesus, ainda existe uma transformação dentro das pessoas, que é aprenderem a se perdoar. Porque muitas pessoas, elas mesmas se condenam. Elas mesmas se acham que estão sujas. Por isso que as pessoas precisam de um tratamento espiritual na igreja. Tem pessoas que vão para a igreja e eles acham que a partir de agora é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim a palavra de Deus. Elas precisam de tratamento espiritual. Elas precisam de acompanhamento. Elas precisam estar por perto de Jesus. Elas precisam ser pastoreadas, serem pastoreadas. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Porque tem gente que acha que ela é ovelha super-herói, que ela não precisa mais de pastor, não precisa mais de igreja, não precisa mais ler a Bíblia. O ser humano que está dentro das religiões, muitas vezes, ele só serve para acusar as outras pessoas. Tem religião aí que é cheio de vínculos, cheio de doutrinações de punição. Ah, no livro tal está escrito que a pessoa que fizer isso, ela vai ser punida, ela vai fazer isso. Assim como tem aqueles padres, né?
que eles dizem que você vai receber a penitência conforme o teu pecado. O ser humano está cheio de condenação. Na lei judaica, aqui no judaísmo, eles seguiam a lei de Moisés. A lei de Moisés castigava a mulher à morte, mas o homem que adulterou, ele recebia só 70 chibatadas. Viu aí como é a diferença? O homem recebia 70 chibatadas e ele aguentava até um mês para se recuperar das 70 chibatadas e ele vivia. Mas a mulher não, ela era apedrejada até a morte. Você está vendo a justiça como é que funciona? É assim que é a justiça de muitas religiões, de muitas igrejas, de muitas doutrinações. Tem pessoas que não olham para as pessoas com um olhar de amor. Quero dizer bem claro, João, ele mostra Jesus, um Jesus amoroso, um Jesus que perdoa. Hoje tem igrejas aí que quando uma pessoa adultera, quando uma pessoa peca, ela é excluída da igreja, ela é expulsa, ela é rejeitada, ela é abandonada, ela é desprezada, ela é jogada no lixo, como se a vida dela não valesse nada. Tem muitas pessoas que um dia já foram de determinadas igrejas e hoje eles não se congregam em igreja nenhuma porque eles foram condenados ao inferno. Eles foram condenados à morte. Eles não frequentam igreja nenhuma. Eu conheço muitas pessoas que uma pessoa é da igreja que guarda o sábado e a outra é da igreja de Lutero. E essas igrejas não se bicam e as pessoas não podem se casar. Eles continuam vivendo amigadamente, mas não se casam porque e eles estão em pecado. Olha lá, vou falar para vocês aqui para vocês rirem. Eles estão em pecado, eles não podem participar da Santa Ceia, mas o dízimo dele é santo, o dízimo deles eles dão na igreja que proíbe o casamento deles, que proíbe a união deles. Você está entendendo? A religião de muitas pessoas, ela cria um separatismo. E muitas pessoas, como o judaísmo, Jesus chega a dizer, mais para frente eu vou pregar essa mensagem, que tem gente que não entra no céu e não deixa ninguém entrar. Você sabia disso? Tem muitas pessoas aí que já foram de muitas igrejas. Hoje eu vi uma pessoa que estava desviado recebendo uma ministração de oração no meio da rua. Mas aquele rapaz, ele não quer mais frequentar a igreja. A igreja foi buscar ele em pleno sábado lá. Mas ele não quer mudar de vida, ele quer continuar vivendo. Ele diz que eu não quero mais guardar sábado, eu não quero frequentar essa igreja, eu quero continuar vendendo meus vasinhos de planta, eu vou continuar minha vida aqui, eu não preciso da religião. Você está entendendo? Tem pessoas que elas foram doutrinadas em conversa fiada. Eles não têm mais temor a Deus, eles estão pior que o ímpio. Foi isso que Jesus disse no capítulo 23 do livro de Mateus, que tem pessoas que foram ensinadas tanto errado que essas pessoas elas não querem mais saber de religião nenhuma. Elas odeiam as igrejas. As pessoas que mais perseguem as igrejas, as pessoas que mais pregam contra a religião no mundo, foram pessoas que frequentaram a igreja. Vou citar só um nome aqui muito conhecido que você conhece, um nome chamado Karl Marx. O pai do comunismo, que fez a doutrinação, que fez uma doutrina, ele não fez a doutrina comunista. Ele pregou que o Estado, ou seja, que o dinheiro está acima de tudo. Ele parece um grande pensador do século XIV, chamado Nicolau Maquiavel, que ele também tinha essa visão, que ele diz que o ser humano avalia as outras pessoas por dinheiro. Você não é avaliado. Ninguém olha para você como você é, as pessoas olham para você se você tem dinheiro. Então Maquiavel, ele diz que nós vivemos em um mundo onde os interesses materiais financeiros estão acima dos interesses espirituais. Viu como é que é? Esta é a realidade que eu quero passar para você, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um planeta onde muitos amigos seus, se necessário for eles te condenarem, eles te apedrejarem, eles vão te apedrejar. Eu conheci uma pessoa assim que essa pessoa foi apedrejada. Ele queria voltar para a esposa dele, mas a religião lá não deixava. A religião dizia que eles foram excluídos do rol de membro da igreja, que eles não deviam mais se converterem. E eu fiz um trabalho lá, consegui fazer com que eles voltassem para a igreja.
e quebrei a doutrinação daquela igreja, e eu preguei que o amor de Jesus é superior, o perdão de Jesus é superior ao nosso pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus está perdoando você, Jesus está te trazendo de novo para a igreja, mas você tem que aceitar o perdão de Jesus. Você tem que aprender a se perdoar. Você está entendendo? Porque muitas pessoas, elas não se perdoam. Elas mesmo, por mais que eu ore nele, eu oro nela, a pessoa não quer mudar de vida. A pessoa, ela não se perdoou. Muitas pessoas estão debaixo de maldição. Elas mesmo criam seus próprios demônios, como dizem muitas pessoas aí. Tem pessoas que elas mesmo fecham o céu para elas mesmas. Porque sabe qual é o maior juiz que as pessoas têm, meu amigo, minha amiga? O juiz de muitas pessoas é a sua cabeça, é a sua consciência. Muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida destruída porque elas querem. Elas não se perdoam. Elas mesmo se condenam ao inferno. Não, eu não mereço. Eu não mereço mais a salvação. Eu não mereço mais nada. Tem muita gente assim que a gente está pregando para ele, ensinando a palavra para ele, dizendo: ei, Jesus te perdoa. Você que adulterou, Jesus te perdoa. Não, Jesus não perdoa não. Meu amigo, o poder de Deus é maior do que o poder do homem. Você sabia disso? Jesus aqui fala para aqueles homens: ei, vocês que são em santarrão aí, ó, vocês é que não estão em pecado. Jesus, vou falar bem claro aqui para você, que eu já preguei essa mensagem muitas vezes. Jesus só tinha homem ali presente, só tinha aquela mulher para ser apedrejada. Eles insistiram tanto que Jesus disse: ei, aquele de vós que estiver sem um pecado de adultério, seja o primeiro a tirar a pedra. O pecado de adultério não é só a prática do sexual. O pecado do adultério é a pessoa desejar o marido da outra, desejar o homem da outra. Muitas pessoas desejam ter relação com outra pessoa. E é um dos maiores problemas hoje dos casamentos, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, é a fidelidade. Hoje, o casamento de muitos, só para você ter uma ideia, eu casei numa igreja, casaram comigo aproximadamente 15 casais. Vocês sabem quantos casamentos estão casados até hoje? Eu calculo que somente uns 3 casais só para você ter uma ideia. De 15 que casaram junto comigo, somente 3. Isso foi em 1989, quando eu me casei. Até hoje, muitas pessoas já estão com outro homem, outra mulher. O ser humano ele é enganoso. Aqui em Jeremias 17, Jeremias 18, Jeremias 17 diz que o ser humano, está escrito assim, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e demasiadamente corrupto. O ser humano, ele é corrupto. Muitos culpam só o presidente, o governador, mas muitas pessoas são corruptos, porque eles praticam a corrupção em todas as esferas. Existe a corrupção espiritual, corrupção material, corrupção conjugal, todo tipo de corrupção. Tem muitos casamentos aí que estão sendo destruídos pela falsa religiosidade, pela enganação que muitas religiões colocam na cabeça das pessoas. Está aqui, essa mulher estava ali destruída, apavorada, esperando a primeira pedra. Aí Jesus disse: aquele de vocês aí, ó, que não tem pecado de adultério, que pela lei de Moisés é essa aqui, ó, só podia tirar a primeira pedra quem não adulterava. Vou falar aqui bem claro como é que é a lei de Moisés. O homem que está presente, que não adultera, ele tem que atirar. O marido dela, que estava ali presente, ele tinha que atirar a pedra nela. Primeiro, ele mesmo pulou fora. Os outros também eram adúlteros e abandonaram todos. Quando viu Jesus, só estava Jesus e a mulher. Porque o ser humano, ele é acusado pela sua mente, pelo seu coração. Ele é enganoso. Muitas pessoas precisam de um encontro com Jesus. Olha lá, para a gente terminar. Aí Jesus aponta para ela: ei, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela diz: ninguém, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoa essa mulher, assim como Jesus está te perdoando. Jesus já me perdoou.
Diga comigo essa palavra: o meu pecado não pode mais me perseguir. Diga: o meu pecado não pode mais me perseguir. Grite: o meu pecado não pode mais me perseguir. Essa frase eu aprendi em 1996. E eu digo para você: Jesus está te perdoando, está me perdoando, está nos perdoando. Jesus quer ter comunhão comigo e com você. Não perca a sua comunhão. Igreja não vai te salvar, só quem vai te salvar é Jesus. Entrega a tua vida para Jesus nesta hora. É momento da oração. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece esta vida que está orando comigo aqui, Senhor. Pessoas que estão com o nome aqui no livro da oração. Pessoas que estão em pecado há muitos anos, que foram expulsas da sua igreja, da sua denominação. Pessoas que se sentem no fundo do poço, no lamaçal. Pessoas que não têm mais força de ir para a igreja. Pessoas que realmente já passaram por tantas igrejas, mas a sua cabeça, a sua consciência fica acusando, dizendo: eu estou em pecado, eu estou sujo, eu estou imundo, eu não mereço. Senhor, perdoa esse homem, perdoa esta mulher. Entra nesta casa, entra nessa família. Jesus, salva esse homem, salva esta mulher. Tira do coração toda a mancha, toda a mácula, todo o pecado que faz essa pessoa se sentir sujo, se sentir suja. Muitas pessoas estão assim, estão amarrados. Por isso que nós estamos te pedindo, Senhor, que o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purifica o coração desse homem, purifica o coração desta mulher. Restaura esta família que foi destruída pelo adultério. Restaura essa família que foi destruída pela infidelidade. Pessoas que estão acorrentadas com correntes espirituais. A consciência de muitas pessoas está pesada, está sofrida. Essas pessoas não conseguem mais sorrir. Essas pessoas estão magoadas, estão ressentidas. Muitas pessoas estão como essa mulher, jogada no chão, no lamaçal. As pessoas estão apedrejando ela com todo tipo de palavras de maldição. Senhor, perdoa esta pessoa agora. Restaura esta família, restaura esse pastor, restaura esse ministério. Restaura essa pessoa que eu estou compartilhando, que está recebendo essa mensagem. Limpa o coração dele e o coração dela nesta hora. Essa pessoa está tendo um encontro contigo face a face, Senhor. Traz de volta essa pessoa para o caminho da luz. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão doentes. Doentes pelo pecado, doentes por vícios, doentes pelo cigarro. Pessoas que nós estamos orando, meu Pai, que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Pessoas que passaram pela operação e hoje já estão numa boa, como o meu primo Cláudio, que nós oramos aqui nesses dias, ele está restaurado, está em casa. Muitas pessoas que foram alcançadas pela oração do nosso grupo. Que a mão do Senhor opere sinais, milagres, prodígios e maravilha. Nós oramos nesse sábado por cada homem e por cada mulher que está aqui no nosso grupo de oração. Pai, nós somos intercessores. Nós estamos orando, meu Deus, por pessoas agora, nesta hora. Confirma a tua bênção nesta casa, nesse lar, nesse ministério. Como ministro do Evangelho, eu coloco as mãos no livro da oração e declaro que a mão do Senhor toque em todas as pessoas que estão com o seu nome escrito. Salve essa pessoa, salve esse homem, salve essa mulher. Que essa pessoa está citando o nome de parente seu nesta hora. Que essas pessoas possam ser restauradas, que essas pessoas possam voltar para o caminho da luz. Senhor meu Deus, eu entrego nas tuas mãos todos os nossos pedidos de oração, todos os pedidos materiais, espirituais, conjugais, todos os pedidos que estão colocados, que estão sendo declarados agora nesta oração, nesse sábado, dia 7 de junho de 2025. Confirma agora a oração da noite, a oração da prece poderosa, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós confirmamos a oração da fé. Amém. Fique na paz. Amanhã vamos continuar orando, vamos ter a oração da manhã. Eu vou orar cedo amanhã, porque eu vou sair, vamos dar uma caminhada pela cidade para resolver algumas coisas, mas vamos orar com você amanhã cedo. Vamos orar por você na oração da noite, na nossa campanha. Vamos continuar. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que a paz esteja em cada coração e lembre-se, Jesus está com você. Fique na paz. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus.